recebendo mais um convidado na manhã desta sexta-feira, até para falar desse movimento Afaste-se, proteja quem cuida da sua vida, uma iniciativa da CCR Sorocabana. Para falar deste e de outros assuntos, evidentemente, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador de operações e atendimento da CCR Sorocabana, Marlon Amâncio. Marlon, agradecer mais uma vez a participação, obrigado por estar aqui para tratar de assuntos ligados aí às nossas rodovias. Tudo bem? Bom dia. Um bom dia a todos, nós aqui da CCR que agradecemos aí o convite e estamos à disposição aí dos ouvintes da Cruzeiro FM. Inicialmente, vamos falar dessa campanha, né? O movimento Afaste-se, proteja quem cuida da sua vida. Inclusive, será distribuído, né? Esse folder eu vou tentar mostrar para quem está nos acompanhando aqui na nossa live. Deixa eu aí centralizar certinho aqui, ó. Com a seguinte mensagem: ao avistar veículo no acostamento ou em serviço na rodovia, mude de faixa se possível ou desacelere para evitar acidentes. Fala um pouquinho mais dessa campanha, do que se trata exatamente, quais os objetivos que vocês pretendem alcançar. A campanha, o movimento Afaste-se, ele foi desenvolvido aí pela CCR, na verdade é uma cópia que nós temos aí nos Estados Unidos, do movimento Move Over, né, que é para proteger os nossos, todos aquelas pessoas que trabalham fazendo os atendimentos na rodovia, seja os funcionários ali das concessionárias, corpo de bombeiros, policiamento rodoviário, né? Nós, infelizmente, já tivemos históricos aqui nas rodovias do Brasil de acidentes envolvendo esses profissionais que trabalham nessa área de atendimento, e aí a CCR trouxe esse modelo que veio aí dos Estados Unidos para proteger o nosso colaborador, proteger o pessoal do Corpo de Bombeiros e todos os profissionais que ali estão envolvidos. Ele consiste, quando a pessoa está trafegando pela rodovia e ela conseguir avistar uma viatura fazendo o atendimento, né, é ideal que ela faça ou a mudança de faixa, ela faça uma migração da faixa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, dependendo da posição ali do atendimento, ou ele faça a redução da velocidade em até 40 km por hora. Para quê? Para que quando ele passe por essa viatura que esteja prestando ali o atendimento, os profissionais ali, eles permanecem de forma segura e, além dos profissionais, também o usuário ali que está numa situação de necessidade de ajuda. Aliás, isso é muito importante porque a gente acompanha também toda a movimentação do trânsito. Inclusive, estivemos num acidente reportado há pouco, né? Ali na Castelinho, uma moto que acabou colidindo na traseira de um caminhão. Todo o atendimento, a gente viu o posicionamento das viaturas e tudo mais. E chama atenção e é importante essa orientação, porque quantos motoristas não passam pelo local? Vocês falam de 40 km por hora. Mas muitas vezes passam a 20, porque querem registrar, fazer as gravações, ou estão curiosos. Isso atrapalha muito também o trânsito. Garante a segurança dos profissionais que estão atendendo a ocorrência, mas também gera um trânsito que também não é o que vocês querem, não é essa a intenção, né? Exatamente. Quanto mais esse cliente que está trafegando próximo a uma zona de acidente, ele reduz muito essa velocidade, além dele já estar cometendo uma infração de trânsito de querer registrar ali o que está acontecendo naquele momento, ele também gera um congestionamento, e nesses congestionamentos a gente pode ter a incidência de outras ocorrências, né? Seja de uma colisão traseira, um engavetamento, ou até mesmo uma perda de controle por um outro veículo que se depara com aquele trânsito parado. Então é muito importante que as pessoas mantenham a velocidade de segurança, né, e que façam a passagem sem essa redução brusca no momento de um atendimento pelas nossas viaturas ou por qualquer outro profissional que ali esteja. Marlon, prazer conversar com você. Eu vou seguir um pouquinho nessa linha do André, até porque me ocorreu algo que tem chamado a atenção e até saindo um pouco do seu campo de atuação diretamente. Mas o quanto isso atrapalha? Hoje, nós vivemos um mundo em que tudo precisa ser mostrado. O advento das redes sociais, eu digo advento porque as redes sociais chegaram para aproximar em alguns momentos as pessoas, chegaram para dar voz muitas vezes a situações em que não havia essa voz, mas em muitos momentos a gente vê que esse advento ele se torna um transtorno. O quanto isso traz dificuldades para vocês, por exemplo, numa situação de acidente ou numa situação de incêndio em rodovia em que a pessoa
há uma necessidade de parar o carro para fotografar. É a questão, com certeza, André, Fernando, você, enfim, todos nós já vivenciamos, sentar à mesa de um restaurante para saborear uma refeição, pegar o celular, fotografar a refeição esfria e há uma necessidade, parece, de mostrar alguma coisa. O quanto isso atrapalha vocês também nessa questão do tráfego? Atrapalha em 2 minutos, está em rede social, os acidentes acontecem. Às vezes a gente olha o acidente na rede social e a gente não está nem sabendo daquela ocorrência ainda, né? Porque está num ponto em que a gente não tem câmera de monitoramento naquele momento. Então a gente acaba vendo tudo pela rede social. E isso tem potencializado muito, mas isso traz muita insegurança para aquela pessoa que está fazendo aquela filmagem, mas também para as outras pessoas que estão ao seu entorno. Marlon, bom dia. Aproveitando a sua presença aqui conosco também e trazer essa situação um pouco mais comentada a respeito dos pórticos instalados ao longo das rodovias, Raposo Tavares principalmente. A gente conversava no bastidores que há muitas dúvidas sobre pórticos que estão multando ou que estão cobrando pedágios também em alguns determinados pontos. A gente queria, obviamente, que você de novo falasse sobre isso e me chamou uma atenção durante a nossa conversa aqui nos bastidores que perto desses pórticos de monitoramento também existem radares de velocidade. Esses radares já existiam ou eles foram incluídos assim que esses novos pórticos também foram construídos pela concessionária? Esses radares, eles foram implantados pela concessionária. Eles não existiam nesses locais. Dentro do contrato de concessão do governo do estado com a concessionária, em todo pórtico, seja ele de cobrança ou de monitoramento, próximo a ele existe um equipamento de radar. Todos esses equipamentos foram instalados próximos aos 8 pórticos que estão atuantes aqui no eixo Raposo Tavares. Existe o equipamento, todos eles aferidos e operantes. Aproveitando também essa questão do radar de velocidade, porque as pessoas confundem as câmeras que estão no pórtico como radares, que não são. Elas apenas visualizam os veículos que passam por ali. Uma contagem de veículos, né? E próximo, então, os radares que já estão cobrando, inclusive se o motorista passar com excesso de velocidade por esse ponto, ele já está passível de multa. Exatamente. Próximo dos pórticos de monitoramento, né, existem os 3 pórticos de cobrança e os 5 pórticos de monitoramento. Então, os equipamentos, eles são independentes. O pórtico de monitoramento, ele só faz a contabilização da quantidade de veículos que passam naquele determinado local. Já o radar, ele faz a fiscalização da velocidade. E é muito importante dizer que o excesso de velocidade também é uma infração de trânsito. Então, cabe ao condutor e ali ao responsável pela condução do veículo respeitar os limites de velocidade, independente em qual rodovia ele esteja trafegando. A gente sabe que não é prática, né, Marlon? Porque o motorista, ele visualiza o trecho que está com o radar de fiscalização, de multa, e aí ele reduz a velocidade, que é compatível da estrada, a velocidade máxima. Depois que passa desse eixo, ele acelera. Até tem algumas novas tecnologias com o famoso radar e o Doppler. Não sei se a concessionária CCR Sorocabana já tem esses aparelhos com Doppler, que é aquele que ele registra o momento que o veículo passa por aquele radar e aí depois ele pega um eixo até o próximo para verificar qual foi a média de velocidade. Já existe essa tecnologia também? Essa tecnologia existe, mas ela não está instalada aqui na Sorocabana. Na Sorocabana são aqueles radares convencionais que registram a velocidade só no momento daquela passagem. Existem em outras rodovias em que nós temos conhecimento que já foram implantados que ele faz a média de velocidade de um ponto ao outro e aí ele contabiliza essa infração de trânsito através dessa média. E essa tecnologia será implantada pela CCR em algum momento? Existe uma previsão para isso ou não? Não. Até o momento, o que está dentro do nosso contrato é só fazer a implantação dos radares convencionais mesmo. Então, para não pairar mais dúvidas, Marlon, diga para o nosso ouvinte, atenção, onde você vê os novos pórticos de monitoramento, saiba que tem um radar te olhando lá também, é isso? Exatamente. Próximo a esses pórticos também existe um equipamento de radar que faz a fiscalização do excesso de velocidade. A gente já está caminhando para o final desse bate-papo, mas é sempre importante, nós conversávamos aqui fora do ar, André Fasano, Fernando e eu, com relação ao reforço das cobranças do pedágio. Nós já tivemos o governador Tarcísio de Freitas, já tivemos outros agentes da CCR Sorocabana sempre reforçando isso, mas nos vemos ainda com ouvintes
questionando, e pessoas muitas vezes da nossa convivência, mas olha, estão cobrando o pedágio ali no pórtico, no quilômetro, se não me falha a memória, 100 ou 101, no quilômetro 94 da Raposo Tavares. Então, todas as vezes que vem um representante da CCR, é batido o assunto? É batido, mas para a gente sempre reforçar, porque é sempre muito importante reforçar, não há cobrança nesses 2 pórticos que estão instalados na Raposo Tavares. Não há cobrança. Nós instalamos 8 pórticos entre Cotia e Araçoiaba da Serra. Desses 8 pórticos, apenas 3 estão executando a cobrança, que é no quilômetro 49, no quilômetro 83 e no quilômetro 111. Os 2 pórticos aqui na região de Sorocaba, tanto do quilômetro 94 quanto do quilômetro 101, eles são apenas pórticos de monitoramento. Não há cobrança nenhuma da tarifa de pedágio nesses locais. Também, isso é importante saber. Tem o radar. Tem o radar também, mas não há cobrança da tarifa de pedágio. Então, se você passar em excesso de velocidade na marginal, que é 70 por hora, saiba que se você passar por esse pórtico acima dessa velocidade, você já está sendo multado, viu? Então, fica muito atento a isso daí. Vale o alerta, né, Marlon? Exatamente, vale alerta para que as pessoas se conscientizem e respeitem as leis de trânsito, né? Se ela respeitar as leis de trânsito, com certeza ela não vai receber nenhum tipo de autuação na sua casa. E existe a previsão de majoritar essa velocidade máxima de 70 para 100 por hora na marginal ou não? Eu acredito que não. Para você fazer a alteração de uma velocidade de uma rodovia, seja ela de uma via expressa como uma via marginal, dependem de estudos de tráfego, de geometria daquela rodovia para que essa alteração aconteça. Como se trata de um local em que a gente não tem áreas de refúgio, não tem um acostamento, eu acredito que essa alteração ela não ocorrerá. Free flow, rapidamente. Free flow é uma questão de elogio. Muitas pessoas têm elogiado, falado sobre isso, né, que está facilitando muito, você tem diminuído bastante a questão de trânsito, né, parado nas cabines. Mas na Castelinho ainda tem praça de pedágio que você tem o autoatendimento, que você para lá para passar o seu cartão. Em algumas cabines talvez você tenha um funcionário ou outro, mas há comentários, inclusive, de pessoal lá, de que o Free Flow não seria instalado nesses trechos. Como que está esse processo da tecnologia e ela de fato está funcionando mesmo? O Free Flow atualmente só funciona aqui no eixo Raposo Tavares e nas demais rodovias, como a Castelinho e a Castelo Branco, elas funcionam de forma convencional. Existe a praça de pedágio, onde o nosso cliente ele tem que passar pela cabine de autoatendimento ou passar pelas pistas automáticas e fazer o pagamento através de um tag, ou até mesmo utilizar de uma cabine onde tem o nosso colaborador. Dentro do nosso contrato de concessão, irão implantar novos pórticos nessa região, mas isso ainda está passando por estudo e depende da aprovação do nosso órgão regulador, que é a Artesp. Marlon Amâncio, coordenador de operações e atendimento da CCR Sorocabana, participando com a gente, esclarecendo alguns pontos e falando também, mais uma vez, dessa campanha Movimento Afaste-se, proteja quem cuida da sua viagem, que é uma orientação justamente para os colaboradores da CCR Sorocabana que prestam atendimento aos usuários e também realizam a manutenção da via. Queria agradecer, Marlon, sua participação, os esclarecimentos, sempre muito importante essa orientação também para os nossos ouvintes, especialmente quem utiliza as rodovias aqui que cortam a nossa região. Obrigado, viu, Marlon? Nós é que agradecemos o convite e estamos à disposição aí sempre que vocês da Cruzeiro FM precisarem conosco.